esse vídeo vai ser um pouco diferente. Ele é composto por duas partes, sendo a montagem em si a segunda. A gente já montou o drone na primeira vez e a gente já foi gravando todo o processo. Então, a gente vai assistir junto com vocês. Então prepara seu cafezinho e vamos lá! A gente escolheu os componentes eletrônicos e também fizemos o frame. Então quer dizer que vem a melhor parte, né? Que é juntar tudo e finalmente fazer a montagem do nosso drone. Então vamos lá! Na verdade, não. É melhor testar os componentes separadamente antes de montar. Porque aí a gente evita o que a gente chama na engenharia de integration hell, que é quando o projeto está todo pronto e ele não funciona. E você não sabe o que não funciona. E fica muito difícil consertar depois. Então, vamos fazer isso. Vamos lá então. Bateria. Ok. PDB. Ok. Esquimotor. Ok. Receptor e transmissor. Tudo ok. Primeiro foi a montagem do frame. Eu comecei colocando o motor na haste. É importante perceber que tem essa peça. Você pode, por exemplo, colocar o motor nesse suporte prata e aí sim colocar ele numa haste, mas a haste não foi projetada para isso. Então foi feita uma espécie de sanduíche, entre aspas, sendo a haste, a peça prata de suporte e aí o motor. Esse suporte aí de prata, né, tá ajudando até pela altura dos parafusos que a gente tinha. Que aí a gente tinha a altura certinha para que os parafusos não batessem na bobina, né? E isso é um ponto que é muito importante checar. Eu literalmente analisei antes de começar a montagem, coloquei até a lanternazinha para poder realmente conferir, porque se o parafuso encostar na bobina, você acaba com o seu motor, né? Então é muito importante prestar atenção nisso, se você for prender um motor dessa forma ou de alguma forma semelhante. O jeito mais convencional é usar os parafusos que já vem com o motor, né? Que aí a gente coloca 4 parafusos nos buracos do meio, né? Nos buracos mais próximos do eixo, que são do tamanho certinho. E os parafusos externos, que são mais 4 parafusos, ficam na haste, né? A gente só usou 4 ao invés de 8. O jeito mais convencional é até um pouco melhor, dado que, enfim, você prende uma peça no motor e depois outra peça, então isso fica um pouco mais firme. Mas prender dessa forma aí também é possível e basicamente resolve o problema. Mas se a gente tivesse analisado melhor, teria sido melhor projetar a haste, né? Já pensando nesse suporte, mas como não foi feito, deu pra fazer dessa forma, como vocês estão vendo no vídeo. Como vocês devem ter notado, a gente vai falar várias coisas que a gente poderia melhorar durante essa montagem. Então vão anotando aí, hein? Sim, mas assim, foi bom, serviu de aprendizado tanto pra gente e que sirva pra vocês também. Foi um bom drone, mas a gente cometeu, né, vários erros, mas é isso, aprendendo e melhorando. Mas aí você já tá colocando os braços, né, no frame. É um outro ponto que já ficou ali ressaltado o tamanho dos parafusos. Sim, é desnecessariamente grande. Enfim, como foi dito no vídeo do frame, a gente literalmente colocou um coeficiente de segurança muito alto, até meio desnecessário. Mas foi realmente por medo, digamos assim. Medo de dar uma merda. Foi um pequeno, grande exagero. Até eu não conhecia, mas o pessoal subestima a fibra de carbono. Cara, é um material muito, muito resistente, né? Porque ele não é super duro, ele é um pouco flexível para que ele não quebre, assim, não seja muito frágil.
Sim, como já foi dito no vídeo do frame, é muito utilizado justamente por isso, né? Mas a questão é que, independentemente da fibra de carbono não ser resistente, você também tem que calcular a resistência do parafuso, porque pode acontecer de um parafuso quebrar e o frame não, né? Aí a gente acabou superdimensionando o projeto, de qualquer forma. Olha, eu roubei ali, eu acho que foi os parafusos da PDB. Sim, no meio do vídeo, assim. Rapei. Tranquilo. E aí você tá colocando agora as hélices, né? Sim, colocando as hélices para poder depois prender no motor. Aquela pecinha prata vai ali encaixada no motor. Eu vou colocar depois no motor e aí realmente quando prender, vai prender a hélice de vez. Eita! Derrubei ali. Gente, realmente a prática, assim, nunca é 100% certinho, né? Quando a gente pegar muito a manha, a gente coloca aí um microfone muito bom e a gente faz aqueles ASMR. Um ponto importante dessa montagem é que se a gente tivesse projetado para a PDB ficar um pouco mais pro canto, não precisaria desses fios aí, mas como isso também foi um pouco mal projetado, acabou precisando desses fios, mas no final deu bom. Outro ponto muito importante é a questão do termorretrátil, como vocês veem antes de soldar, o termorretrátil já tá lá, né? Então isso é um erro que já aconteceu muito, da pessoa soldar, aí não colocou o termorretrátil, tem que desoldar, colocar o termorretrátil e soldar de novo, então fiquem atentos nisso. Eu perdi a conta quantas vezes eu fiz isso. É muito comum. Mas aí a Sofia agora tá soldando os cabos do ESC, né, que vão alimentar o ESC, que vai alimentar o motor. E aí depois eu. E eu já vou falar que esse ferro de solda, ele não presta. Eu tinha ele há mais de 10 anos e não, ele só não funcionava mais. Não, tava horrível. O que era aquilo? Isso aí foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Não tá tão mal, mas, né. Importante comentar. Esses aí são os pinos que a gente conecta o ESC no motor. A gente pegou esses bullets de 3mm, se eu não me engano, porque o nosso motor já veio com esse tamanho, né? Então vocês vão ver a discrepância entre o tamanho do fio do ESC e o tamanho do bullet. Mas foi por causa que o motor que a gente comprou já tinha o tamanho que a gente precisava usar, então, né? A gente só precisou casar. Aí a gente coloca uma piscina de estanho e só enfia o fio do ESC depois, né? E aí eu tentando salvar essa sucata que a gente chamava de ferro de solda, mas... Mais uma vez, o termorretrátil sendo colocado antes. No vídeo isso foi feito de uma forma certa, né? E aí eu já justifiquei o porquê a gente usou 2 termorretráteis. Porque só um não teria a dimensão certinha pra retrair pro tamanho do fio e pro tamanho do conector ao mesmo tempo, já que o conector é bem mais grosso que o fio. Então, 2 termorretráteis já dá a conta ali do recado. E é bom colocar porque a gente puxa com muita força algumas vezes esses cabos, né? Então ajuda a não desfazer a solda. Ou quebrar mesmo, na verdade. E também acaba sendo um isolante, né? Pra não expor e... Também. Pelo menos no conector fêmea dá pra isolar ele todo, né? No macho já não dá. Porque senão ele não faria contato. É um bom ponto. Bom, nesse ponto é bom ressaltar que não importa a ordem que você coloca os fios do ESC no motor, né? Quando você ligar, você vai ver qual sentido ele está rotacionando e se não for o que você planejou, né? É só você trocar 2 fios quaisquer, já que é trifásico, você não precisa se preocupar com questão de polaridade, né? Você só precisa se preocupar que 2 motores estejam rodando num sentido anti-horário e 2 no sentido horário, né? E eles não tem que estar um do lado do outro, tem que ser meio que o oposto, sabe? Uma diagonal
e a outra diagonal tem que ser o mesmo sentido. É alternado, entendeu? Aí é um no sentido horário, outro anti-horário, aí horário e outro anti-horário. E é muito importante isso para poder cancelar o momento angular, senão o seu drone vai ficar rotacionando no ar, tipo, quando ele ligar, e vai ser uma loucura. Basicamente vai ser isso. Se eu não me engano, o motor superior direito tá no sentido horário e aí segue a ordem, né? Como vocês podem ver, eu estou estendendo o cabo do ESC, né, para poder conectar, já que nossa PDB não está no centro do drone. Os dois ESCs dele da ponta da direita não alcançam ali, né? Então é uma gambiarra, mas eu gosto de chamar de solução de engenharia. Mas realmente uma coisa até comum, né? Seria complicado chegar e a PDB ficar exatamente no centro do drone, ainda mais por essa questão da bateria. E também pela questão que o que precisa realmente ficar no centro do drone é a IMU, que é o acelerômetro giroscópio, né? Que você precisa saber exatamente qual é o ângulo do centro do seu drone para poder controlar ele. E depois vocês vão ver isso. Não, é realmente importante que o centro de massa fique no centro do drone e a IMU lá. Tem que ter a mínima distância possível, você precisa garantir isso. Então aí fixando a PDB. Enfim, como vocês podem ver, esse frame já foi projetado com os furos certinho, de acordo com os furos da PDB. Por isso que deu pra fixar, enfim, exato. É um parafuso M3, né? O da PDB. Ah, eu não lembro. Eu acho que é. Deve Opa, ser. vamos dar uma pausa aqui, galera. O que tem de errado ali, Sofia? Então, vamos deixar a pessoa analisar, porque a gente demorou pra perceber isso. E foi como eu disse, né? Erros de falta de atenção. Mas se vocês olharem, tem uma coisa levemente diferente com um dos ESCs. Assim, tranquilo. A polaridade, galera. A polaridade tá errada. Se a gente liga isso aí, a gente vai ter churrasco de capacitor. E o cheiro não é bom. Tem que consertar. Então, é isso que a gente vai fazer aí nesse take. Sério, se você ligar o ESC desse jeito, ele vai explodir, né? O capacitor ali, ele vai sobrecarregar e... Nossa, já era, compra outro. A gente finalizou já a conexão dos ESCs e ficou bem organizado, né? Mas vocês vão ver que a coisa vai piorar. Vai. Bom, aí já é o sinal que não temos churrasco de capacitor. E agora a nossa plaquinha para fazer a conexão dos circuitos, né? Como vocês estão vendo aí no diagrama. Bom, basicamente a gente vai facilitar fazer as conexões entre os componentes ao invés de colocar 300 jumpers. E para quem está se perguntando qual é essa outra plaquinha aí, ela é meio que um mux de canais analógicos, mas a gente não chegou a usar ela, pois a gente planejava utilizar esse drone antes com a ESP32. E a ESP32 Cam, no caso, né, que a gente ia utilizar, não tinha canais suficientes. Mas acho que deu para entender como que ela estaria conectada ali na IMU. São os mesmos pinos, então seria um em cima e um embaixo. E a placa aí que eu tô soldando no meio do frame, né? Como se fosse um sanduíche. E vale ressaltar que isso não foi intencional. Enquanto a Sofia projetava o frame, eu tava fazendo justamente isso aí. Então a gente meio que se combinou sem falar um com o outro. Então, Sim. uma coincidência quase planejada. E no início a gente realmente chegou a testar o drone e tudo mais, embora não esteja nesse vídeo, utilizando a arrumo de jumpers, né? Só que tava um caos, tava até um pouco preocupante da hélice acabar batendo em um jumper. Então a gente colocou um arrumo de fita e ficou realmente uma grande gambiarra. Aí veio a necessidade de utilizar a plaquinha, né? E vocês estão vendo aí a saga desse ferro. Meu Deus, foi muita... Eu não sei como eu fiz essa solda. Esse ferro aí, ele demorava acho que 5 minutos pra fazer uma bolinha de tamanho. Cuidem do seu ferro de solda, galera. E aí, tá aí a plaquinha no meio do drone. Sim, a gente deu uma leve desmontada pra poder colocar aí e se montou de novo. Não tá aí, mas tá implícito, né? Não daria pra colocar sem desmontar
a parte do frame. E aí tá o circuito do divisor de tensão pra gente poder ler a tensão da bateria com o Arduino. Porque o Arduino você não pode conectar 15 volts ali, né? Que é a tensão da nossa bateria carregada. Você tem que diminuir ela pro máximo 5 volts. E aí é o que tem, é o circuito, ele tá dentro desse fio aí. Basicamente, ele tá dentro desse termo retrátil. Bem compacto. Então, deu pra otimizar bastante o espaço. E vamos lá, montar tudo, né? E tentar organizar de algum jeito esses fios. O que você puder fazer para poder evitar essa arruma de fio, ainda mais, enfim, que ele bata na hélice ou etc, é bom. Se você puder fazer uma placa ou simplesmente dar um jeito, é o melhor a se fazer. Bom, e é isso que a gente vai fazer, inclusive, né? A gente quer utilizar apenas o Atmega, não utilizar a placa Arduino Uno inteira no drone. A gente quer substituir todo esse circuito por uma placa circuito impresso única, né? E vai otimizar muito o espaço, o peso e as conexões, a segurança, é só vantagem. Vocês viram ali que eu conectei os cabos do ERS, que agora soldei ali os pinos da IMU. E aí era o que eu comentei ali, né, no início da montagem, que ela tem que estar no centro do drone. E aí o centro do drone tá a plaquinha, então a gente deixou ele embaixo do drone, né? Também vai servir. A gente vai compensar essa posição, reconhecer essa posição no software e vai estar perfeitamente centralizado ali. Sim. Enfim, aí a IMU foi presa só com a fita M3, mas muitas placas, enfim, tem aquelas plaquinhas próprias para evitar vibração com aquelas borrachas. É o ideal, né? Porque toda essa vibração do drone na MU pode acabar ocasionando erros, mas foi uma boa gambiarra, assim, tá servindo, embora não seja o ideal. A gente colocou então ali fita também no Arduino, também no receptor. E aí já está fazendo as conexões eletrônicas, né? Colocando ali os canais de entrada do receptor, os canais de saída do ESC no Arduino. Esse aí o cabo analógico, né? Para ver a tensão da bateria. E o que mais? Uma LEDzinha, né? Para indicar pra gente o que o programa está fazendo. E os cabos de alimentação aí do Arduino. A gente colocou o VIN, né? O circuito todo do drone está sendo alimentado pela porta 5 volts da PDB. Então, basicamente, é isso. Aí só testando algumas conexões antes de ver se o drone explode. Compartimento da bateria. É importante ressaltar, a gente até pulou essa parte, que foi passado fita isolante antes, e é muito importante ter atenção a isso, já que tá tudo conduzindo eletricidade e tudo mais. E aí, por fim, conecta a bateria. Aí tá tudo ligado. Vemos ali a IMU ali embaixo, o circuito não tá pegando fogo. E estamos prontos para codar esse Arduino, finalmente. Melhor parte.